Olá, pessoal! Quanto tempo, né? A gente fez a nossa aula presencial lá pela... Presencial não, né? Pelo Zoom. E aí depois a gente não se falou mais, né? Ficamos uma semana, vocês fizeram atividades para entregar. Então, pessoal, olha só. Vai ter uma reunião aí por esses dias e nós vamos entrar de cabeça no Google Sala de Aula. A próxima reunião de matemática vai ser só de matemática que eu vou agendar com vocês. Prestem bem atenção. A última folhinha foi essa aqui, ó. Equações de segundo grau resolvendo equações incompletas, tá? E vocês tiveram essas atividades aqui, tá? No exercício, então, da semana passada, era para identificar e resolver as equações incompletas em que falta o valor do B. Então... essas atividades vocês já comecem a se preparar, porque elas vão ter que ser entregues lá no Google Sala de Aula. Mas eu vou explicar isso para vocês na nossa aula que a gente vai ter pelo Google Meet, pela plataforma nova do nosso município, tá? Que não vai ser mais pelo Zoom, então vai ser bem legal e vocês vão ter sempre as coisas em dia. A atividade, então, da semana passada era essa aqui, né? Era para identificar quais dessas aqui eram incompletas e resolver as que faltavam o B. Olha, essa aqui, ela falta o C. Essa aqui falta o C, ela é incompleta, mas falta o C. Essa aqui falta o C. Essa aqui falta o B. Então, essa letra D, ela é incompleta, que é x ao quadrado menos 9. Está faltando o B, porque o A aqui é o 1, o B aqui é 0 e o C vai ser menos 9. E aí a gente vai resolver pela metodologia que nós aprendemos. Então, eu passo o 9 para o outro lado, ele fica positivo. O ao quadrado passa para o outro lado, vira raiz quadrada. E aí a gente vai ter duas respostas, o mais 3 e o menos 3. Certo? Então, a letra D, ela já foi feita. A letra E também, ó, é 25 x ao quadrado menos 1 igual a 0. O A é o 25, o B é o 0 e o C é o menos 1. Então, eu vou passar o menos 1 para o outro lado, ele vai ficar positivo, certo? Tiro o 25 daqui e passo ele para cá dividindo. Então, ficou x ao quadrado é igual a 1 sobre 25. Agora, passo o quadrado para o outro lado, ele vira raiz quadrada. E aí, eu vou ter um valor positivo e um valor negativo. A raiz de 1 é 1 e de 25 é 5. A raiz de 1 é 1 e de 25 é 5. Tá feito. A letra E. A letra F também. A letra F era x ao quadrado mais 16 igual a 0. Aí, o A é 1, o B é 0 e o C é 16. O que acontece nessa letra F? Quando eu passo para cá, fica menos 16. E quando eu vou tirar a raiz quadrada, fica a raiz quadrada de menos 16. E não existe raiz quadrada de número negativo, então o resultado é bolinha cortada. É impossível resolver. Vai ficar só assim o resultado. A letra F foi também. Eu fiz a letra G, sorry. Eu fiz a G, tá? A letra F agora. A letra F é x ao quadrado menos 64 igual a 0. Então, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 64. Está aparecendo no vídeo? Tá. Então, x ao quadrado é igual a 64. Passa o quadrado para o outro lado, ele vira raiz. E a gente vai ter duas respostas, o mais 8 e o menos 8. Isso? Então, foi também aqui. E nem mais outra precisa. Então, era a D, a E, a F e a G. Isso era a atividade 1, tá? Agora, a atividade 2 era resolver essas equações aqui. Então, letra A. X ao quadrado menos 144 é igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 144.
X vai ser a raiz de 144, que vai ficar mais 12 e menos 12. Letra B. 2x ao quadrado menos 128 é igual a zero. Vocês viram que eu nem escrevi mais A, B, C, A, B, porque a gente vai se acostumando, né? Então, agora vai ficar como? Vai ficar 2x ao quadrado é igual a 128. Primeiro eu vou ter que fazer dividido por 2, né? 128 dividido por 2. Aí vai ficar x ao quadrado igual a 64. X é igual a raiz de 64. Eu esqueci de ligar o flash, pessoal, por isso que tá com sombra. Menos 8 e mais 8. Prontinho. A letra C. 5y ao quadrado menos 125 é igual a zero. Então, 5y ao quadrado é igual a 125. Y ao quadrado é igual a 125 dividido por 5. Então, y ao quadrado vezes 5 vai dar 10, dá 25. Então, agora passo o quadrado para o outro lado. Vai dar mais 5 e menos 5 as respostas. E por último, a letra D. T ao quadrado menos 49 igual a zero. Então, passo o 49 para o outro lado. E agora, vamos tirar a raiz de 49. Então, é menos 7 e mais 7. Vocês viram que aqui a ordem de quem vem, uns eu botei o negativo primeiro, outros eu botei o positivo. Tanto faz, tá? Muito bem. Agora, vamos ver, corrijam, passem a limpo, tudo bonitinho, gatíssimo, assim, cheio de coisinha colorida pra mim. Eu amo ver essas coisas pra vocês me entregarem, que eu vou ensinar vocês postar no Google Sala de Aula, tá? Na nossa aula presencial, na nossa aula online, que eu vou marcar com vocês. Amorecos da Prof, que eu já tô sentimentalmente apegada com vocês, mesmo a gente não se conhecendo ao vivo, a cores, em carne e osso, mas tá tudo de boas. Então, o nosso título dessa semana é Equações de segundo grau, igual, só que a gente vai trabalhar agora quando falta... minha caneta preta tá se indo, tá falecendo. Quando falta quem? Quando falta o C. Vou fazer com caneta azul, porque a caneta preta tá falecendo. Tá? Quando falta o C, então. Por exemplo, tá? Ligou meu poço aqui em casa. Minha água de poço aqui em casa já ligou. Não estranhou o barulho. Vamos pegar um exemplo. Deixa eu botar foco aqui. X ao quadrado menos 14x igual a zero. Então, olha só. O A é 1. O B é menos 14. E o C é aquele que não tem letra, né? Então, é o zero. Tá faltando o C. Qual é o macete aqui, a manha pra gente resolver isso aqui, tá? Eu vou pegar a conta x ao quadrado menos 14x. Eu fiz um x de cada jeito, né? Estranho. E eu vou tirar aqui e vou passar isso pro lado de cá. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 14x, que ele vai ficar positivo, né? Ele era negativo, ele veio pra cá e ele fica positivo. O macete aqui, porque x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, tá? Então, um desses x aqui vai cortar com esse que tá aqui, ó, porque esse aqui também tá fazendo vezes. E como é vezes dos dois lados, eu posso cortar. Só que quando eu faço isso, automaticamente uma das minhas respostas, o x1 vai ser zero. E a outra resposta, o x2, é o que sobrou. O que sobrou aqui? É desse lado sobrou o x e desse lado sobrou 14. Tá pronto. Tá? Prof, tô meio insegura, acho que eu não entendi. Tá, beleza, vamos para o exemplo 2. Lembrando que uma das coisas, pessoal, que eu vou pedir para postar no Google Sala de Aula é postar fotos para ver se vocês estão copiando conteúdo no caderno. Eu quero o caderno em dia, tá? Quem não tá com o caderno em dia,
me chama no WhatsApp, pede o link das aulas. Eu vou deixar as aulas de vocês todas públicas lá no canal. Então, o que que acontece? Vocês podem entrar no canal lá, que eu passei pra vocês, que as aulas de vocês vão estar lá pra vocês acessarem quando vocês quiserem. Vamos botar o caderno em dia, pessoal. O caderno é muito importante. O que que tem que ter no caderno, ó? Copia isso aqui, pausa o vídeo, vai copiando os exemplos, tem que ter copiado o conteúdo no caderno. Conteúdo, exercício, conteúdo, exercício, conteúdo, exercício. Muito bem, mais um exemplo. X ao quadrado menos 5x é igual a 0. Ó, o A aqui é 1. O B é menos 5. E o C não tem, é 0, tá? Então, pessoal, se não tem o C, como é que eu faço, ó? Eu passo 5x pro outro lado, ele já vai ficar positivo. Aí, ó, aqui é a mesma coisa que x vezes x. E aqui é a mesma coisa que 5 vezes x. Então, eu vou tirar 1x de um lado e 1x do outro lado. Automaticamente, uma das minhas respostas já vai ser x igual a 0. E a outra resposta é o que sobra aqui, ó, x de um lado, 5 do outro. Pronto, então aqui as duas respostas. Ah, professora, mas e se não for só x, sei lá, se for um 2y ao quadrado menos 40x igual a 0? Calma aí, respira. Opa, aqui não é x, é y, né? Ó, o A aqui é 2, o B aqui é menos 40 e o C aqui é 0. Se não tem o 0, como é que a gente faz? Passa o 40 pro outro lado lá, ó, normal, ele vai ficar positivo, tá? E se ele for positivo aqui, não tem problema, ele vai ficar negativo, dá a mesma coisa. Agora, o 2 sai daqui e ele passa dividindo aqui, ó, né? Porque ele tá multiplicando, então vai ficar y ao quadrado é igual a menos 20y. Agora, isso aqui é a mesma coisa que y vezes y. E aqui é a mesma coisa que 20 vezes y. Uma das respostas já vai ser y igual a 0. E eu tiro um y de cada lado. E agora, a outra resposta é o que sobra, ó. Não tem mistério, não tem chepurepo. A coisa é muito barbada. Mas, para garantir, vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 4. 10a ao quadrado mais 8a igual a 0. Olha, quem é que é o A aqui? O A é o 10, apesar da conta ser com A, tá? Quem é que é o B? O B é 8. Quem é que é o C? A é 0. Então, como é que a gente resolve? Eu deixo o A ao quadrado aqui desse lado e o outro passa pro outro lado. Agora, eu vou tirar o 10 daqui e vou passar o 10 dividindo. Então, como é que ficou? A ao quadrado é igual, não dá pra dividir, eu vou simplificar. Eu vou dividir aqui em cima e aqui embaixo por 2, tá? Então, vai ficar menos 4, embaixo 5a, certo? 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui, ó, fica a vezes a, e aqui fica menos 4/5 vezes a. Então, corto um a de cada lado, e uma das minhas respostas é a igual a 0. E a outra resposta é o soborô, que é o a aqui e o menos 4/5 aqui. Sem mistério nenhum. Certo? O que vai acontecer? Vocês vão receber agora uma folha de padrão, que eu sempre faço, com o link desse vídeo e com os exercícios sobre quando falta o C. Certo, meu povinho? E eu vou marcar com vocês pela plataforma nova da escola pra gente fazer uma aula exclusiva de matemática. Um horário só comigo, na semana que vem, pra gente conversar sobre esse método novo aí, certo? Um beijo pra vocês, tchau, 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 tchau. Amo vocês demais e estudem, se organizem!